Paz, irmãos, paz de Deus e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui já são 9 horas da noite em Portugal e eu estou aqui senti um desejo de gravar este vídeo mediante, infelizmente, de algumas coisas que têm ocorrido em algumas denominações. Não quero aqui dizer que são todas elas que fazem isso, porque eu não posso generalizar, mesmo porque eu não fui constituído juiz para julgar ninguém. Porém, assuntos que nós temos certeza que são relacionados à alma, à salvação da alma em Jesus Cristo, porque Ele é o único que nós temos que olhar, não para a denominação, nem para aquele que está na frente, porque todo homem erra. Não existe igreja perfeita. E nem existe homem, ser humano perfeito, só o Senhor Jesus Cristo. Mas quando isso chega a influenciar, irmãos, aqueles menos esclarecidos, ou até mesmo aqueles que já têm uma mentalidade formada a respeito de determinadas crenças e doutrinas, nós que temos o cuidado, que temos que ter o cuidado com almas, temos que abrir a nossa boca, muitas das vezes, e falar, embora possamos ser incompreendidos. Muitos falam que não precisa falar. Vai do sentimento de cada um. Deus me deu assim uma força para mim falar, porque eu não quero levar nenhuma responsabilidade quando chega a meu conhecimento alguma coisa que pode prejudicar a salvação de uma alma. Deixando claro que quem salva é Jesus Cristo. Porém, as pessoas sentem o prazer, às vezes, de estar reunidas em algum lugar, e cada um tem a sua forma de adoração, de liturgia. Eu não sou contra isso, porém, sim contra o sistema que está sendo implantado, lamentavelmente, em algumas denominações, e isso pode causar prejuízo ao rebanho do Senhor. Porque, irmãos, o rebanho não pertence a nós, ok? A nenhum ancião, a nenhum pastor, a nenhum presbítero. O rebanho é do Senhor. Nós apenas pastoreamos o rebanho, no sentido de cuidar daquilo que Deus colocou na nossa mão, porém, não podemos fazer isso de uma forma errada, ok? Então, eu vou ler um trecho da palavra e vou passar a explicar para os irmãos o porquê deste vídeo. Espero que ninguém fique zangado comigo, mas e se ficar, eu estou falando a verdade e eu não estou aqui para querer ser exemplo, porque eu acredito que o único exemplo é Jesus Cristo. Não tem outro homem, outro ser humano que possa ser exemplo. Porém, eu também não estou olhando para passados de ninguém, eu estou olhando para o futuro da igreja, que tem que permanecer em Jesus Cristo e não tomar outro rumo, para que aqueles que estão na frente também não venham sofrer naquele dia que o Senhor voltar e lhes cobrar. E eu também não quero ser cobrado, por isso eu tenho que falar. E os irmãos estão percebendo que eu estou tendo todo cuidado para ninguém dizer que eu estou deixando de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Muito pelo contrário, isso que eu vou falar faz parte do Evangelho de Jesus Cristo, ok? Nós vamos ler então em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 em diante. Diz assim: apacentai o rebanho de Deus, lemos com a ajuda de Deus e a direção e guia do Espírito Santo. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Só até aqui, meus irmãos. Logicamente, irmãos, que todos nós podemos errar, não é que podemos, às vezes erramos, às vezes pecamos, mas isso nós também temos que ensinar à igreja. Quando nós não achamos que nós não estamos de acordo,
nós temos que nos humilhar diante de Deus. E às vezes até dar um tempo. Mas quando nós sentimos que o Senhor está conosco e que o Espírito Santo está nos envolvendo no conhecimento e na profundeza da sua sabedoria e no conhecimento da sua palavra, e até mesmo nos dando ânimo para estudar as sagradas letras, nós percebemos então, irmãos, que quando sentimos um desejo no nosso coração de expressar algum sentimento, nós não devemos jamais reter para que a nossa consciência não nos acuse. Porque se a nossa consciência nos acusa, maior é Deus do que a nossa consciência, ok? Então o que eu vou falar aqui, a minha consciência não está me acusando. Porque eu não estou difamando, estou falando a verdade. Eu não estou falando especificamente de uma denominação. Aqui eu quero me referir a várias denominações. Embora eu aponte uma por motivos que eu fiquei mais tempo nela, mas não quer dizer que seja só ela, quero deixar bem claro. E também não estou dizendo que seja, não posso generalizar aqueles que ocupam algum cargo dentro desta instituição ou daquela outra ou da outra, porque nós sabemos que muitos são pessoas humildes, simples e pessoas que têm o desejo de salvação de alma e às vezes são até mesmo têm medo para não sofrer represálias. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O que mais implica nisso tudo, irmão, é que o medo cala a boca dos inocentes. E se a boca dos inocentes se calarem por causa do medo, faz prevalecer a inverdade dos culpados. Então, eu não quero calar a minha boca, mesmo que eu não seja capacitado, talvez, de dar alguma doutrina, porque não sou ninguém, não me sinto nada, apenas creio que Jesus Cristo é o tudo. Ele sim é o exemplo. Eu apenas estou servindo como instrumento e a glória somente ao Senhor Jesus Cristo. Por isso eu falo com essa autoridade, sabendo que assim é a vontade de Deus. Vejamos, irmãos, o que aconteceu no passado, quando o Senhor Jesus Cristo veio aqui nesta terra. Vejamos aqui o que está escrito. Nós vamos ler. Bom, não é necessário ler, eu vou falar a respeito. Eu ia ler aqui, mas não vou ler a Bíblia, mas eu vou falar a respeito. Ia ler um versículo, podia ler um versículo sobre Caifás, sobre Anás, mas vou falar a respeito deles. Porque no tempo do Senhor Jesus, eles eram, o Anás já tinha sido sumo sacerdote. E veja como já ali corria alguma coisa parentesca, não é? Porque logo depois de Anás, que foi colocado como sumo sacerdote, foi colocado, quando Anás cumpriu a sua missão, o seu tempo, foi colocado Caifás. Os dois sumos sacerdotes mencionados durante a vinda do Senhor Jesus Cristo, ou de Yeshua HaMashiach, como você compreenda. Desse modo, Anás era genro de Caifás, né? E já havia sido sumo sacerdote. O sumo sacerdote Caifás era um homem totalmente contrário à palavra de Deus, estava totalmente tomado por um espírito diferente, mas interessante que ele profetizou mesmo assim que era necessário que o Senhor Jesus, se o Senhor Jesus Cristo morresse pela nação. Vocês podem ler lá, irmãos, os testamentos, os novos testamentos. Eu não vou dizer capítulo, os irmãos têm que ler a Bíblia, tá, irmãos? Eu poderia pegar o capítulo, dar tudo aqui, está escrito, agora vocês vão procurem, irmãos, é muito importante. A gente às vezes tem que fazer desta forma com todo respeito, certo, irmãos, para vocês. Enfim, e Caifás acusou o Senhor Jesus Cristo, do quê? De blasfêmia, algo que o Senhor Jesus Cristo nunca tinha feito. E já era inimigo número 1 do Senhor Jesus Cristo, no sentido humano, como diz assim, na carne. E já era um inimigo maligno, um homem, mesmo, vocês vejam bem, era um sumo sacerdote, depois vocês vão entender. Após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Caifás, que o Senhor se manifestou, o Senhor mandou seus discípulos e por todo o mundo,
Caifás foi um daqueles que mais perseguiu terrivelmente os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ele foi um homem totalmente perseguidor da verdadeira obra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, e o anúncio do verdadeiro evangelho. Ele foi um homem que não queria que o povo soubesse que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Foi oferecido até dinheiro para os guardas que estavam na porta do túmulo, para não contarem a ninguém que eles tinham visto. Você pode constatar isso num dos evangelhos, ok? Então veja, esse homem era um homem mentiroso, um homem religioso, um homem que o sumo sacerdote, irmãos, ele tinha uma função. A função dele era muito importante. Era chefiar os outros sacerdotes e outras coisas que cabiam a ele. E o principal, ele era um representante da nação, até mesmo perante Deus, porque quando se oferecer algum tipo de holocausto, tinha que passar pelo sumo sacerdote. E Caifás, ele ficou entre o período de 18 a 36 depois de Cristo, né? Ele continuou o seu compromisso, o seu cargo até 36 depois de Cristo. E essas funções especiais davam a ele, irmão, poder, autoridade. Ele era a referência do templo, a referência religiosa do templo. Por aí os irmãos veem que a religiosidade não trouxe nenhum tipo de, como é que eu posso dizer? Perdoe, irmãos. Nenhum tipo de benefício. Ao contrário, a religiosidade ela apenas mostrava uma aparência que na verdade não era aquilo que parecia. Vejamos que o templo era algo muito belo. Diz que o segundo templo ele foi construído por Zorobabel, porém depois ele foi reformado por Herodes, fazendo dele uma grandiosidade perante as pessoas que passavam e que viam. Mas aquela aparência, aquela formosura foi desprezada pelo Senhor Jesus Cristo, que disse que ali não ficaria pedra sobre pedra. E o que vemos hoje, irmãos? Agora que nós vamos entrar no assunto de determinadas denominações, várias, não estou dizendo de uma só, estou dizendo de várias, e principalmente de uma que eu conheço perfeitamente como funciona. Se vê, irmãos, lamentavelmente, fiquei sabendo de fatos, eu sou testemunha disso, que em alguns lugares estão usando do povo como massa de manobra, a ponto de verem pessoas que trabalham as suas reformas, construções, serem acidentados e não serem atendidos de acordo como necessitam, sendo que a denominação ela tem muito dinheiro. Mas quando chega numa situação dessas, a pessoa ela tem que se virar por si própria. Não estou generalizando, mas fiquei sabendo de um caso que aconteceu em Votorantim, que houve um acidente e a pessoa, em uma denominação, e a pessoa está passando alguma dificuldade. Todavia, eu não vou me aprofundar nesse caso, porque eu conheço muitos outros que eu sou realmente, por misericórdia de Deus, sou conhecedor e posso afirmar. Por exemplo, se nós, não sei como é agora, mas se nós fôssemos fazer um atendimento dentro de uma unidade prisional, onde estamos sujeitos a sermos sequestrados, a uma rebelião e nós ficarmos detidos lá dentro, o que aconteceria? Nós tínhamos que assinar um termo de responsabilidade. Vejamos, um termo de responsabilidade. Nós estávamos fazendo aquilo voluntariamente, porém tinha que ser assinado um termo de responsabilidade para isentar a instituição de qualquer problema. Quer dizer que, se a pessoa que está lá, ela venha a sofrer um atentado, e nesse atentado ela venha a morrer, quem vai atender a família desse colaborador que está lá? Durante quanto tempo? Quem fará todas as coisas? Muitas das vezes, ele pode ter uma esposa enferma,
muitas das vezes, pode ter um filho deficiente. Nós não sabemos, uma coisa nós sabemos, que isso não deveria ser assim. Pelo que penso, dentro do meu conhecimento, tomara que tenha mudado, a denominação deveria se responsabilizar pelo trabalho destes seus colaboradores, dando a eles toda a cobertura e segurança para que, se houvesse alguma coisa, as suas famílias pudessem ter total cobertura e fossem isentas de gastarem, às vezes até para sua subsistência. Porque veja bem, irmãos, uma pessoa que se dedica voluntariamente, logicamente que ele não quer ganhar nada, mas vamos pensar dentro de uma lógica cristã. O Senhor Jesus, nós sabemos que vamos ter a vida eterna se guardarmos a palavra. Porém, o Senhor Jesus, eu tenho absoluta certeza, que Ele nos garante quando nós estamos fazendo as coisas na obra dele. Não estou dizendo que não. Porém, já existiu casos que as pessoas perderam a vida. Já existiu caso, não digo em presídios, mas em outros lugares. Já existiu casos de pessoas que não foram bem atendidas, quando na região há um irmão que realmente se preocupa com aquela família ou com a sua região onde ele atende, seja qualquer denominação, é uma coisa, mas quando não existe essa preocupação, irmãos, eu conheço casos de pessoas que estavam há anos sem receber visita, pessoas idosas. Eu estive num país aqui da Europa que há anos uma senhora não recebia uma visita de nenhum irmão da parte ministerial. Quem visitava ela era apenas um casal de irmãos que estão morando naquele país. E olha, e o povo, não aparecia ninguém, nem ministério, nem nada. Isso fazia anos, mais ou menos uns 6 anos. E uma senhora já de idade, 80 e poucos anos. E ainda tinha um cargo ministerial na igreja. E o próprio, aquele que estava na frente do rebanho, designou que os irmãos não visitassem aquela casa. Por quê? Porque ele tinha uma rincha com o dono daquela casa, que havia lhe dado um sermão, vamos dizer assim, por alguma coisa que ele falou, e que aquele senhor já de idade avançada, depois do culto, ele chamou e lhe repreendeu. Isso eu estou falando com toda a firmeza. Eu conheço, eu estive na casa e eu vi com os meus olhos. Irmãos, isso não é admissível. Uma pessoa que está na frente, quando uma pessoa mais de idade fala com ele, mesmo que aquela pessoa esteja errada, irmãos, nós devemos respeitar e deixar passar alguma coisa. E se nós sentimos de falar alguma coisa, depois, na outra hora, nós devemos visitar com amor, com carinho, e devagarzinho tentar se aproximar daquela pessoa com amor, para poder fazer ela acreditar no que nós estamos falando, quando aquilo que nós estamos falando é verdade. Mas se não for verdade, nós temos que reconhecer o nosso erro. Não é porque eu estou numa posição elevada que eu vou fazer o que está escrito aqui. Ou melhor, que eu não vou fazer o que está escrito aqui. Aqui está dizendo: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força nem voluntário, não por força, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nós temos que ser voluntários mesmo, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Quer dizer, aí eu vou lá porque lá eu vou ganhar um dinheirinho, eu vou lá porque se eu for lá na casa daquele irmão, os filhos dele vão saber, depois vão me ajudar. Ganância já vai por causa do dinheiro. Mas enquanto aquele que é pobre, que não tem nada, ele não aparece lá. E outra coisa, até quando a pessoa Deus leva, não vai a fazer o seu funeral. Eu sou testemunha disso, irmão. De algumas localidades, não estou falando da localidade, vamos dizer assim, X ou A, ou nem da localidade que eu morava, não estou falando isso. Existem localidades, eu não vou citar nomes aqui, para não denegrir. O povo não tem culpa. Quero deixar claro ao povo, principalmente da congregação cristã ou de outras denominações, que vocês não têm culpa, porque vocês apenas são frequentadores do culto e participantes daquela liturgia. Porém,
deixando claro que eu não estou falando mal. Vocês julguem se isso é verdade ou não. Olhem para aquilo que está ocorrendo dentro dos setores, das regiões que vocês moram. E verifiquem se eu estou falando a verdade. Irmãos, isso não é agradável a Deus. Existem pessoas, irmãos, do ministério, dessa denominação, que vão na casa das pessoas, eu sou testemunha, pedindo dinheiro para poder ajudar nisso, aquilo, pedindo quantos bancos você vai dar para tal construção. Você sente dar um banco, vai fazer visita pedindo bancos. Pelo menos no meu tempo que eu estava ali, eu vi isso. Às vezes a pessoa, irmãos, ela se sente constrangida e tem que fazer aquilo, porque a pessoa vê aquela pessoa com uma casa bonita, com um carro na garagem, mas não sabe a situação que aquela pessoa está. Entende? E os que são menos favorecidos, muitas das vezes são usados para trabalhar em construções e outras coisas. Tudo bem, você é livre, mas agora eu estou repudiando o ato não de você ir lá trabalhar. Você é livre, louvado seja Deus, se sente bem, mas primeiro você tem que olhar para a tua família. Todo final de semana você larga a tua esposa, teus filhos em casa sozinho e está ali. Você está deixando a tua família. E o homem que não sabe administrar a sua própria casa não tem condições de administrar as coisas de Deus. Por isso nós temos que ter cuidado. Eu muitas das vezes, irmão, vi isso. E outros servos que se dizem trabalhando na obra para mostrarem que foram nessas determinadas localidades onde são construídas grandes megatemplos, eles aparecem na hora do almoço. Vocês acreditam nisso? Eu não vou citar nomes aqui. Chega na hora do almoço, um pouquinho antes, fica lá, mexe em alguma coisa, depois vai almoçar e depois vai embora. Depois do almoço você procura naquele lugar. Muitos foram embora, ficaram ali só por causa do almoço. Enquanto na sua casa, a esposa, os filhos estão com fome. Irmãos, não existe, claro, eu não posso afirmar que são todos. Tem pessoas que fazem de bom coração, mas não vem dizer para mim que não existe isso, que é mentira, porque eu, o irmão Raul aqui, sou testemunha. Por isso que eu nem ia nesses lugares. Ao invés de eu ir nisso, eu ia visitar um pobre, ia fazer uma visita para o necessitado, orar pelo enfermo. Porque, irmãos, eu não me sentia bem quando eu via essas coisas. E eu não sou de ficar quieto. Por isso que não adianta você vir dizer para mim que você tem que pregar Jesus Cristo. É claro que eu estou pregando Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus Cristo faria no meu lugar? Imagine, Anás e Caifás. Anás e Caifás eram um líder religioso. Caifás, ele tinha uma função de chefia da doutrina, da religião judaica no templo. Ele era chefe, irmão, ele mandava nos outros. E o Senhor Jesus chamou ele do quê? Sepulcro caiado, de serpente, de hipócrita. Agora, eu não posso falar isso para um conservo, não posso, porque eu não posso julgá-lo. Mas veja qual a sua posição. Olhe no espelho e verifique se você não está fazendo o mesmo papel do Caifás. Sendo chefe, querendo mandar, desviando até frutos, porque Caifás fazia isso. Se você for ler a história mesmo e se aprofundar, você vai ver que era um líder corrupto. Ele odiava o Senhor Jesus. Quantos líderes odeiam o que eu estou falando aqui? Quantos membros desta denominação que me amam e quantos membros dessa mesma denominação que me querem ver morto? Porque já me passaram no meu canal, já falaram que eu sou serpente, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu não estou revoltado, eu perdoo a todos. Porém, meus caros irmãos, tenhamos cuidado, vocês podem estar sendo enganados, vocês podem estar sendo iludidos, porque vocês estão sendo conduzidos por um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, porque não se fala mais do evangelho. Para ilusão sua, só se fala de promessas e de outras coisas mais. Então, vamos supor, eu vou trabalhar em algo que pode me causar um prejuízo no presídio, outra coisa, não sei se ainda é assim, claro, faz um tempo que eu saí, mas no meu tempo tinha que assinar um termo de responsabilidade. Por quê? Se acontece algum atentado contra mim, a igreja está isenta, ele foi porque ele quis. Você está entendendo bem? E é assim que deve agir uma instituição. É isso que o Senhor Jesus Cristo falou. O que o Senhor Jesus Cristo falou? Para nós ajudarmos, estendermos a nossa mão. Ah, mas aqui eles ajudam, aqui ajuda aí. Tudo bem, eu não estou dizendo que não ajuda, mas em vários lugares não ajudam, tá, irmão? Eu não estou generalizando, mas eu posso dizer que
88 ou 90% não está ajudando nada, só aqueles cartas marcadas. E outra coisa, ministério. Quem que foi para o ministério sumo sacerdote ali? Anás. Depois foi o quê? Caifás, que eram parentes. Será que eles eram da linhagem mesmo de Arão? Não está escrito. Porque sabemos que Caifás foi constituído, parece que por Roma, salvo erro. É bom verificar isso na história. Ou Anás, um dos dois. Quer dizer, não foi constituído conforme, por certo, a lei que Deus havia estabelecido. Porque o sacerdócio era puro no começo. Quando era Moisés e Arão e os outros, irmãos, não podemos falar nada. Eles eram homens de Deus. Mas com o tempo foi havendo uma deturpação. É o que está acontecendo em determinadas denominações. Eu não estou falando que aí na sua denominação não foi bom, mas ela está se desviando da verdade. Quando fala da apostasia, é o desvio da fé em Cristo. Ora, o principal desvio da fé em Cristo Jesus já começou quando você fala que a Bíblia contém a palavra de Deus. Quando você diz que se você estiver só naquele lugar, que você vai entrar no céu. Quer dizer, está colocando o Senhor Jesus em segundo plano. Então, meu caro irmão e irmã, examinai as Escrituras, não se deixe enganar. Aí você pode me dizer, mas se eu sair dali, para onde é que eu vou? Por acaso eu estou mandando você sair de algum lugar? Eu não estou falando nada, apenas estou falando para você examinar. Agora, se você sente de sair, você tem que orar a Deus e pedir a Ele que te dê uma direção. Com certeza Ele vai te direcionar. Porque o Senhor Jesus, Ele não abandona os seus. E Ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não precisa ser em quatro paredes. Então, irmãos, não estou aqui condenando, ou quero deixar claro, ou deixando aqui uma perspectiva, uma palavra seria assim, né? Eu não sei como me expressar. Perdoe, eu não me expresso muito bem. Estou aqui dizendo que você tem que sair dali, que ali é do inimigo, não sei, irmão. Aí vai da tua consciência com Deus. Eu não posso tomar a posição divina de julgar ninguém. Eu só posso dizer para você que pelos frutos você conhece a árvore. Se você vê só pedir dinheiro, só fazer construção, e você vê o pobre necessitado na mesma coisa, não adianta numa região de 3.000 habitantes, 3.000 frequentadores, que nem membros não são, de culto, ou 4.000, 10, 100 famílias ser atendidas, e as outras 2.900. Como é que fica? Alguma coisa tem que ser feito, porque senão não tem como maquiar o desvio que tem sido feito em algumas localidades. E não vem dizer para mim que não, porque eu sei. E não estou agora citando nomes, certo? É uma estratégia que eu tenho que usar, porque eu sei muito bem que esses homens, amantes de si mesmo, que querem dominar o povo com as suas distintas, acho que eles acham carteirinhas, né? E dar carteiraços, achando que eles são os máximos, os que comandam. Eles estão como marionetes de um sistema maligno, esses homens que agem assim, e por certo eles serão manobrados depois pelo espírito do anticristo. Então, isso não estou dizendo todos. Os que são de Deus com certeza não permanecerão debaixo desse sistema iníquo que contraria a principal doutrina de Jesus Cristo, que é o verdadeiro amor, a verdadeira compreensão e o verdadeiro entendimento das Sagradas Escrituras e a compreensão de que todos nós temos que considerar um superior ao outro. Então quero deixar claro aqui, não estou atacando ninguém, porém vamos rever esse conceito e nós veremos que realmente, onde vão rever esse conceito? Dentro das Escrituras. Aqui não ataquei ninguém, mas falei a verdade. Eu não vou me calar. Como eu disse, o medo dos inocentes, irmãos, de falar, faz com que aqueles que são culpados apareçam inocentes e os que são inocentes se tornem culpados. Então não é querer destruir ninguém, mas apenas falando a verdade. Jesus Cristo que vos liberte. Graça e paz de Deus, shalom, e que o Senhor guarde esse conselho nos vossos corações. Amém e amém.